Então, Veri, então me conta, qual que é a sua área de atuação hoje? Como que você foi parar no mundo do autismo? Você já era da educação e aí fez especialização em psicopedagogia? Como que foi isso? Vamos lá. Tô um pouco nervosa que é a primeira live da vida. Ah, não, sempre tem a primeira vez, mas me conte como se só tem nós duas aqui. Na verdade, assim, aqui na minha cidade tem um polo da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. E aí eu fiz vestibulares para outras coisas, tirei notas boas, passei aqui, aí fiquei. Fiz, nunca tive muito interesse, até porque quando eu comecei em pedagogia, tinha muito aquela visão, é só sala de aula. Aí, quando eu estava fazendo o TCC, não, antes de começar o TCC, um belo dia, achei na biblioteca da faculdade um livro, que acredito que a Artmed nem publique mais aquele livro, sobre autismo. E aí eu li, fiquei fascinada, me identifiquei com muita coisa, e eu disse, eu vou fazer. Então, a professora, né, de educação especial, ela me deu um balde de água fria. Ela disse: Olha, dentro do campus, eu sou a mais gabaritada para falar disso. E eu não me atrevo a falar sobre autismo. Eu não tenho conhecimento suficiente. E isso, peraí, há quanto tempo atrás? A gente Ah, tá não, falando isso de. aí em 2004. Tá, 2000, por É, meados aí de 2004. 2004. 2004, Beleza. 2005. Ah, aí acabei escrevendo sobre outra coisa, não achei ninguém que quisesse me orientar. Todo mundo dizia: Eu não tenho condições de te orientar sobre esse tema. Não tinha material também na época, assim. Eu lembro que eu procurei, não achei basicamente mais nada além desse livro. Tá, fiz sobre outra coisa, sobre a importância da língua portuguesa para se aprender matemática. Aí fui para a sala de aula, tive mais ou menos uns 2, 3 anos de experiência em sala de aula. Não me identifiquei realmente. Aí fui trabalhar na biblioteca. Turminha de quantos anos que você deu? E eu dei para a turminha Fundamental 1, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Não me Uhum, identifiquei. uhum. E aí fui trabalhar na biblioteca. Com doce sonho que a biblioteca de uma escola fosse calma, tranquila e silenciosa. Só que não. Não, nem um pouco. E só que lá eu acabei passando a acompanhar a crianças especiais nas atividades, avaliações. E eu fui me apaixonando, mas sempre lembrando, sempre que caía alguma coisa de autismo na mão, eu ia lendo. Inclusive, por muitos anos eu achei que eu Porque, era por, Asperger. sim, ah, Mas hoje eu porque, vejo que eu tô mais com um fenótipo ampliado. porque as crianças elas iam para a biblioteca para fazer as atividades avaliativas, aquelas coisas, até para sair do ambiente de sala de aula, que provavelmente era mais barulhento e tudo. E como era você era a pessoa que estava ali na biblioteca, você acabava que era quem tomava conta desses meninos e meninas que iam para lá fazer essas atividades. Sim, também dias de avaliação mesmo, de prova. Uhum. Acabava que é um dia que a biblioteca não funcionava, eles estavam fazendo prova, então acabava que eu ia aplicar com algum deles. Então eu fui assim, eu comecei com uma aluna deficiente visual, né? E assim, que foi assim um exemplo, e no final eu já nem podia mais aplicar nada para ela, porque ela sabia, se eu soubesse a resposta, ela sabia pelo meu tom de voz. E eu não conseguia perceber que eu tinha mudado em nenhum momento o tom de voz que eu tinha lido ali, que seria a resposta certa. Hoje em dia, ela mora aí no Distrito Federal, tirou o sexto lugar em OAB, já está formada. Né? Um Gente, exemplo que de legal. superação. Nossa. E aí foram surgindo outras crianças, e a escola também foi virando referência nesse Para quesito. receber crianças. Receber, mesmo que a gente dissesse assim, a gente nunca ouviu falar disso, mas a gente vai correr atrás para ver como é que lida.
E aqui a gente já teve pais chegarem reclamando de outras instituições que negavam, acabavam negando, às vezes, a matrícula naquele esquema, não tem vaga. E aí a escola Sim. acabou indo abraçando e foi chegando uma quantidade maior e eu fui lidando com essas crianças até que um belo dia, peraí, mas eu quero ficar a vida toda aqui na biblioteca? Não, mas o que eu quero fazer? E aí eu tinha um curso aqui de psicopedagogia e eu lembro que eu tentei 2016 isso. E eu tentei várias vezes e eu nunca encontrava o pessoal. No dia que eu consegui encontrá-los, eles dizem não dá mais. A gente já passou do terceiro encontro, agora só para o ano que vem. Eu fiquei assim arrasada. Mas depois eu entendi lá na frente, no outro ano, que eu já estava matriculada, que eu fui ter aula um dia com essa outra turma, eu vi que eu não me identificava muito, eu me identificava mais com a minha turma. Então, ok, Foi bom. 2017 foi bom, sim. 2017 eu iniciei, terminei 2018. A especialização em psicopedagogia. Aí Uhum. 2018, final de 2018 eu comecei ABA, porque aí eu já era louca do autismo, né? Às vezes eu tenho que mudar. Muda um pouco o hiperfoco, só autismo, autismo, autismo. Eu trabalhei nessa escola até em janeiro de 2020. Janeiro de 2020 eu desliguei dela. E aí eu comecei Uhum. a atender num espaço particular, chama Espaço Semear, aqui em Irecê. E fui contratada porque a Prefeitura de Irecê tem uma clínica, chama Sermute, agora está passando, né, vinculado ao Ministério da Saúde, ser Sermute. Quase não atuei porque mal entrei, aí veio a pandemia, né, no Sermute. Assim, no particular, o ano passado, assim, passados períodos realmente de lockdown, eu atuei, e esse ano atuando. Aqui a gente está em lockdown desde sexta. Para minha região aqui na Bahia, vai até 5 horas da manhã agora. Né? O norte e Uhum. o oeste, o restante do estado vai continuar de lockdown até quarta-feira. Tá. Então, Então você foi buscar conhecimento, você foi buscar conhecimento, você sempre teve um interesse aí pelo autismo. Na psicopedagogia, você conseguiu estudar mais aí sobre o autismo? Você teve ali uma base, ela te deu uma base para. Você acha que ela te deu uma base para atuação no autismo? Na sua pós de psicopedagogia? não, um pouquíssimo, Uhum, pouquíssimo. uhum. Eu, na verdade, achei mais isso quando eu fiz a pós no CBA, e aí quando foi em julho, eu me inscrevi no curso do VibMap. Se eu não Uhum. tivesse feito Só o aqui VibMap, não vamos falar de outros cursos que não o nosso, né? Porque aqui somos IEAC. Todo mundo aqui só pode fazer curso no IEAC e falar do IEAC, porque somos aqui IEAC, né? mas Já quando eu comecei a aba, eu não conhecia você não me você e o IA, conhecia, então você tá não. perdoada. Então, mas E só eu porque você não ia me assim, conhecia. Só por isso que você mas tá perdoada, porque eu sou ciumenta, possessiva, entendeu? Eu sou de touro. Taurino é teimosa. possessivo, ciumento, teimoso. A minha Então, mãe é touro. justamente, eu tenho. Ah, então, tá vendo? Eu tenho ciúme dos meus alunos, eu sou possessiva com eles, sabe? Eles são meus, meus, meus. Então, aqui só pode fazer curso aqui. Mas. Eu não te conhecia na época, mas foi de Então fundamental você tá importância. perdoada. O VibMap, eu comecei acho que em agosto de 2018. Eu ainda não te conhecia, mas foi fundamental. Mas. Nossa, mas
Mas que bom, né, que você me conheceu. Fico feliz. Mas aí, então, Se não, eu não teria conseguido, desculpa te interromper, pode falar. o TCC lá, para terminar, foi essencial ter um protocolo de avaliação, porque senão não tinha Uhum, rolado. uhum. E eu vi E colegas que não fizeram, que nem sabiam, mas o que é esse tal de VibMap? O que é esse tal de Portage? O que é? E não conseguiram. aí, ó, a Glória das minhas é taurina também. Aí, ó, aí a Marcela, depois que me conhece, que me conhece, não me deixa mais. Eu acho bom, gente. É, agora eu não fico tendo ciúme tanto do meu marido, porque eu tenho esse monte de aluno para ter ciúme. Agora eu nem tchum, ó, nem fico Nem mais ali, lembra. nem lembra mais, gente. E deixa eu te falar uma coisa. É engraçado, né, que a gente sempre acha que pela psicopedagogia ser algo para trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, como que o ser humano ele aprende as suas dificuldades, a gente sempre acha que ali a gente vai encontrar mais respostas, né, para as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E, e todo mundo, assim, é unânime, assim, o quanto as pessoas elas não encontram essas respostas dentro da psicopedagogia. E aí a gente, assim, o primeiro insight, assim, de muitas pessoas quando querem trabalhar com isso é justamente, eu vou fazer uma especialização em psicopedagogia. Tem pessoas que fazem hoje até graduação de 4 anos em psicopedagogia. Mas especificamente para o autismo, realmente, assim como você, eu também não tive sucesso na minha busca para ter algo assim que me desse um embasamento maior, né? E aí, se você então você teve uma necessidade de falar, de conhecer VibMap, de conhecer protocolo, porque você precisou fazer um trabalho, e nesse seu trabalho você tinha que fazer uma avaliação, é isso? Tinha um caso fictício, vinha um caso pra gente e a gente tinha que fazer, né? Você tinha que Uhum. fazer o PACE, você tinha que fazer programa de ensino. Como é que você faz isso se você não tiver nenhum protocolo? Uhum, uhum. Você Pode ser que tenha alguém sentia. aí muito bambambam bam, bam, que já faça. Eu, naquele momento, como estudante, não conseguiria. Mas todo mundo, até os bambambãs, eles precisam assim de algo mais estruturado, até porque quando a gente tem muita criança para avaliar, aí que a gente precisa ser realmente muito organizado mesmo, porque senão a gente se perde, né? Então aí, quando a gente tem pouco tempo, igual quem faz atendimento de 30 minutos, por exemplo, pouco tempo, aí que a pessoa precisa de maior organização, de maior conhecimento e de maior estruturação. Então, assim, o protocolo de avaliação, ele acaba te dando isso para facilitar a sua vida, né? Para te dar aí esse norte. Então, quando você começou a procurar sobre VibMap, aí que você me conheceu. A moça do VibMap. Não. Na Não? verdade, não. Na verdade, você foi indicação de uma amiga. Ela deve estar por aqui. Refalou, olha, ela tem um filho que é autista, ela faz umas lives legais e, se eu não me engano, ela me mandou um link. Aí Entendi. depois, não, eu acho que foi bem assim, bem, um vídeo bem antigo no seu canal que você fala YouTube, no YouTube. isso, do PEI. Aham, Você numa lousa, assim, e você aham. falando como construir um PEI. E ela me mandou. Aí eu comecei a te seguir, comecei a ver os vídeos e aí eu vi a questão do VibMap. Já tinha até ouvido falar no VibMap, mas aí eu vi que você dava o curso, Uhum. né? Mas foi Legal. indicação dela, ela já te acompanhava. Legal, legal. Então Então foi foi assim. porque justamente você estava querendo saber mais sobre Pay e aí você descobriu então que existia esse danado desse VibMap que podia te ajudar
na elaboração Sim. do PEI, né? Na verdade, o que você queria era o PEI, você não queria o VibMap, né? Porque o que a gente quer é o plano pronto, claro. É toda a programação de ensino, toda a organização. E aí, o VibMap, ele é meio que o instrumento para a gente chegar lá, né? Ele é o nosso veículo que nos leva a esse plano de ensino individualizado, aí, detalhado, organizado e tudo. Na verdade, assim, na escola a gente já sentiu uma necessidade do PEI. Uhum. E alguns municípios já aplicavam PEI. Mas como é que você chegou que a criança precisa disso? Aí eu ficava. Aí depois eu ouvi falar do VibMap, né? E assim, foi muito engraçado porque teve uma colega de trabalho que é TO e ela fez o VibMap. E ela diz: olha, para mim, assim, não tem tanta, para mim é mais as de barreiras que eu vou utilizar mais e tal. Aí eu disse: mas para a educação, quando você termina o VibMap, você tem todo um norte, tá pronto. Você tem todo o norte ali, o que é que você pode. Às vezes você tá com a criança alfabetizando, ela não tem o intraverbal. Uhum. Sim, com Então, certeza. então assim, muito para a área de educação, eu achei muito, muito válido. Assim, eu Uhum. gostei muito. Uhum. Que legal. E aí você então viu, falou assim, nossa, preciso disso, né? Isso faz sentido, preciso disso, isso vai me ajudar a fazer esse plano de ensino individualizado, mas é porque assim, essa TO, ela ainda não tá com uma visão ampla da criança, ela tá olhando só ali dentro das do mundo dela, assim, ela só tava, talvez ela só tá buscando ter um conhecimento ali sobre análise do comportamento, terapia ABA, saber o que que é, pelo menos o que que é esse BIBMAP, mas ela não tá buscando incorporar esses princípios, esses procedimentos, o conceito de comportamento na prática dela. Então, assim, ela ainda não tá com uma visão do todo ampla, ela ainda não pegou essa maturidade de conhecimento para trazer isso na prática diária dela. E é muito engraçado que ontem uma ex-aluna minha me mandou uma mensagem e falou que me pedindo material emprestado, e ela é minha aluna de muito tempo, a gente acabou fazendo uma certa amizade, e ela é terapeuta ocupacional. E ela hoje, inclusive, está morando em São Paulo, capital. Quando eu a conheci, ela morava no interior de Minas. Hoje ela está em São Paulo, capital, trabalhando em 2 clínicas como TO e terapeuta ABA. E eu até falei que a gente precisa marcar uma live juntas. E aí, justamente ela falando sobre isso, né? Que ela tá lá no trabalho dela, enquanto TO, enquanto terapeuta ABA. Então, assim, ela conseguiu interiorizar aqueles conceitos dentro da prática dela. Até mesmo para fazer essa divisão de que, nesse momento eu estou sendo terapeuta ocupacional, mas alguém que tem esse conhecimento sobre análise do comportamento aplicada. Não, nesse momento eu estou sendo só a terapeuta ocupacional que está ali fazendo a estimulação motor, enfim, meu plano ali dentro da minha área. Assim como outra colega que eu já recebi aqui também, fono. Então, que de manhã ela é contratada como fono e à tarde ela é contratada como analista do comportamento. Então, assim, essa questão da pessoa entender o quão profundo aquilo ali bate na área dela, mas isso requer um conhecimento mais aprofundado da área. E não ela querer pegar o VibMap, por exemplo, e falar assim, eu vou aplicar só parte dele, só a parte que me compete ou que me interessaria mais. Então, ela pegar, por exemplo, e falar assim, eu vou aplicar só a imitação, porque na cabeça dela, né, a imitação motora teria maior relação com a área dela. E aí eu quero saber barreiras para eu entender mais os problemas de comportamento dele. Mas também não adianta nada ela pegar aquelas barreiras e saber dos problemas de comportamento se ela não fizer uma análise funcional dos problemas de comportamento, da função dos problemas de comportamento. Então, assim, ela vai ter ela vai saber o que ele faz de problema, mas ela não vai saber como resolver. Então também não vai ter tanta assim aplicabilidade, né?
E então, assim, tudo é uma questão assim, de escolhas, né? E de maturidade ali, de conhecimento que a gente vai tendo ali ao longo do tempo. E me fala uma coisa. Então, o seu maior problema, a sua maior dificuldade era ali de você realmente fazer um plano de ensino individualizado, né? Você conseguir fazer, você pensar, não, mas se eu pegasse uma criança assim, por mais que você não atendesse, mas você ficava pensando ali, não, se eu pegasse uma criança assim, da onde que eu vou tirar tanta, assim, da onde que eu vou partir? A gente fica perdida, não é? Mas peraí, da onde que eu começo? Por onde que eu começo? Não, aí você fica pensando assim, não, eu sei que ele tem que aprender a ler, ele tem que aprender a escrever, ele tem que saber, ele tem que fazer adição, subtração, ali, a depender da idade. Mas aí você fica assim, não, mas ele não fala nada. Da onde que eu começo? Como que eu acesso essa criança? Não é mais ou menos assim que a gente se sente? Exatamente. Inclusive, ontem a gente estava em supervisão e eu te perguntei, mas uma criança não pontua nada, ele não pontua nada, ele não fala nada ainda. Como é que eu faço? Então, eu senti essa necessidade. Como é que eu vou? Eu não vou conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. E até para quando você vai atender, existe uma certa hierarquia. Primeiro a gente resolve isso, ganha-se essa habilidade para depois a gente resolver aquilo. Ele vai estar apto a adquirir aquela habilidade. Então, assim, eu me sentia solta no espaço e me deu muito um norte. Principalmente a primeira vez que eu apliquei, quando eu peguei para fazer o relatório, eu preenchi os gráficos, dá assim, me deu um norte muito, uma direção muito segura do que Sim, de fazer. saber que tinha muito a trabalhar ainda, mas você tinha ali um passo a passo, né? Sim, e Exatamente, faz não só para toda a autista. diferença. Porque Sim, no SUS eu não tenho muita escolha, por exemplo, né? Eu não tenho, dizer, só atendo autista. Não, no SUS a gente vem com uma demanda de várias coisas, né? e Então, assim, como que. Pode. É muito no comum você particular pegar criança sem diagnóstico, né? acontece. Uhum. Acontece e acontece às vezes que você vê muito ali, cara, isso aqui Não é vai ali no neuro, possível. vale no neuro. Esses dias teve um caso que assim, a pessoa adolescente e tinha todos os sinais de TEA desde que nasceu, desde bebê de colo. E ainda não tem um diagnóstico fechado. Quantos anos? Adolescente, né? Você falou. Tá com 15. Tá com 15 É. anos. E aí Então, você fica assim, assim, meu Deus, onde estavam as pessoas que ninguém viu isso durante esses pelo menos ali 13 anos de vida dessa criança, né? Vamos dar um desconto ainda dos 2 primeiros anos de vida. mas o relato, assim, do responsável é desde de bebezinho no peito. Já Nossa. tinha relato de não gostar do toque, de não fixar o olhar, de não estar nem aí para as pessoas, se tinha pessoas perto ou não interagindo com esse bebê, da dificuldade de falar, de não andar. E aí eu me pergunto assim, eu venho observando muito isso, é a questão dos pediatras. Porque eles têm mais contato com o bebê. Geralmente, no Brasil, a gente tem consultas mensais até atingir 1 ano. Como é que chega uma criança para você aos 7 meses que não fica sentada? Você bota sentada e ela bate a testa no chão. Sim. E você não perceber que existe um atraso? Né? Então, Sim, assim, não. Com certeza. É um erro grosseiro, né? Tipo, assim, é um erro muito grosseiro. A gente fica assim. E você sabe que, assim, os médicos, eles são de muito difícil acesso, né? A gente não consegue, por exemplo, ter muitas vezes um canal de comunicação, de, por exemplo, trazer para uma live.
ter um canal de comunicação assim mais direto, como a gente consegue com os outros profissionais da rede de apoio ali. E quando eu falo assim, rede de apoio, nem tô falando da educação, eu falo assim, saúde e educação juntos. É muito difícil. Você não tem ali tanto um canal assim de comunicação. As pessoas são sempre de mais difícil acesso. Sabe? É tudo muito assim, muito fechado, né? Então é complicado isso. Como Pra diz uma gente. amiga minha, é a classe mais unida, né? É uma classe meio impenetrável. Exatamente. Ninguém não se entra muito, né? Até que nas últimas semanas, eu acho, me chegaram duas médicas no direct perguntando sobre terapia ABA e tudo. Então, mas é tipo, assim, fato Raridade. raríssimo, raridade, assim, raridade, fato muito raro. Eu não vou Até nem assim, dizer eles saberem sobre aba, mas eles precisam saber desenvolvimento infantil. Ei, sim, peraí, isso aqui está sim, tendo atraso, vamos procurar um neuro, porque essa criança está sim, com atraso. sim. E Às não vezes é eu fico. fatos que ocorrem, ainda ocorrem, pelo menos aqui na região Sim. ainda. Não, em todos os lugares. Assim, não, a gente não adianta a gente pensar assim, às vezes as pessoas do Sudeste acham que isso é porque está no estado da Bahia. Não, não é. Isso é Brasil inteiro, porque eu converso com pessoas do Brasil inteiro e isso é norte a sul do país. Não adianta pensar assim, só se você viver num meio assim, de pessoas que moram na cidade de São Paulo e que tem o pediatra delas é lá do Einstein, é lá de uma clínica de um hospital muito grande, ou de uma clínica muito grande. Essa é a realidade, mas eu mesmo sempre falei, né? Já contei essa história várias vezes, que a gente consultava um pediatra particular, que cobrava R$ 350 a consulta, 2 horas de consulta. Ele sempre achou que meu filho não tinha nada, que era do jeito dele ser mais quietinho, que quando ele quisesse falar, ele iria, depois que ele fosse para a escola, aquele clássico ali, né? Então, ou seja, já não era nem um pediatra de convênio, já era um pediatra que estava num outro nível ali de atendimento, que foi recomendada por uma médica de confiança. Então, assim, também não foi alguém que eu encontrei ali na esquina, não. Teve toda uma procedência e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Então, assim, não adianta a gente falar que, e outra, você pode pegar um médico também de um hospital bam, que eu tenho certeza que vai ter mãe que vai ter história para contar de que não tinha nada, não tinha nada, depois veio o diagnóstico. Eu tenho certeza, isso aí é fato. Aqui eu tô vendo de uns 2, 3 anos para cá, eu tô vendo uma mobilização entre os pediatras. Eu já tô. Tem alguns profissionais aqui que você já vê, chega lá com 1 ano e meio, eu dizer, vai pro neuro que essa Uhum, criança tem características de TEA. Então aqui está uhum. começando a mudar, sim. Já existe alguns profissionais que crianças bem pequenas eles estão percebendo. Mas ainda está uma mudança, eu vejo assim, não só aqui, eu estou falando no país, uma mudança lenta Sim, nesse mas eu acho sentido. que os pais têm chegado no consultório já meio que assim, com o pé no peito do pediatra. Doutor, eu tô vendo isso, né? No bom sentido, assim, né? Um modo de falar. Eu tô sentindo isso. Ou às vezes nem espera, já vai por conta própria mesmo. Eu acho que com as redes sociais, com a disseminação de conhecimento na internet, os pais estão ficando mais atentos. Então, assim, uma coisa que surge muito no meu direct das pessoas é sempre assim: olha, eu tenho um sobrinho, eu tenho filho de uma amiga, como que eu falo? Muito, o meu neto, muitas avós. Olha, eu tô vendo que meu neto, mas meu filho e minha nora não aceitam. Então, assim, a gente está vendo uma conscientização maior das próprias pessoas que eu acho que estão chegando nos consultórios e eu acho que são elas que estão fazendo os pediatras mudarem um pouco o curso de atitude deles. E isso é muito bom, muito positivo. A gente só queria que isso acontecesse com maior frequência e mais rápido,
porque a gente sabe o quanto que o tempo é precioso para as crianças. Então, assim, a gente não tem tempo a perder. 2, 3 meses, dá para fazer muita coisa em 2, 3 meses, um mês, assim. Nossa, todo o tempo a gente se agarra, assim, e a gente só quer ali viver aquilo, assim, e estimular, estimular e fazer com que aqueles atrasos eles fiquem cada vez menores, né? Então, com certeza, a gente precisa tomar isso e que isso aconteça de maneira mais acelerada. E que, infelizmente, a gente sabe que a pandemia atrapalhou, porque tudo tá mais lento, né, devido à pandemia, tudo tá mais difícil, de mais difícil acesso, então isso também me preocupa muito, a questão do Deixou de ser uma desenvolvimento. prioridade. Deixou. A gente sabe que nós estamos vivendo numa situação difícil, mas a gente não pode deixar que o atendimento das crianças também não seja uma prioridade. Acho que cada um tem que cuidar do seu quadrado. Acho que os médicos que estão na linha de frente, atuando com a pandemia, eles têm que estar lá cuidando do quadrado deles, que é cuidar dos pacientes. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu, por exemplo, eu não preciso sair de casa para trabalhar, eu posso trabalhar da minha casa. Então, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa mais quietinha, como eu sempre fiz, desde o início da pandemia. Então, assim, vou cuidar de tudo, ter ali todo aquele suporte. Agora, a gente não pode deixar os meninos sem terapia. Então, assim, a gente precisa ter uma forma de atender com segurança. A gente não pode deixar as crianças sem intervenção. Então, a gente sabe o quanto que o teleatendimento cresceu, o quanto que as pessoas estão aprendendo a trabalhar por teleatendimento, tanto que está dando certo, está sendo positivo. Mas a gente sabe que muita gente atende em casa, em domicílio. As clínicas também se organizaram. Aqui em Goiânia, pelo menos, nós vamos começar o lockdown amanhã. Mas algumas atividades podem ser mantidas. Então, por exemplo, escolas podem ser mantidas com a capacidade de 30%. Clínicas de atendimento, de psiquiatria, psicologia, fisioterapia, podem também. Então, assim, todo mundo precisa ter uma forma de atender com segurança, mas as terapias, elas não podem parar. Cada um tem que cuidar do seu quadrado. Então, nós que trabalhamos com estimulação de crianças com atraso no desenvolvimento, o nosso quadrado são as nossas crianças. Então, a gente não pode deixar de cuidar do nosso quadrado. E com pandemia, sem pandemia, a gente precisa continuar atendendo as crianças e prestando o melhor atendimento com os devidos cuidados. Então, a gente sabe que a gente vai colher também um fruto aí ruim dessa falta de estimulação por causa da pandemia. E eu te digo mais, às vezes tem crianças, por exemplo, eu estou atendendo, elas continuaram com o tratamento durante a pandemia, mas não tem convívio social com outras crianças. E isso está trazendo um déficit muito grande, né? Estão regredindo em algumas áreas. Isso está sendo muito complicado, né? Devem estar ficando com comportamentos mais rígidos também, porque eu vi isso muito aqui em casa. Porque como a rotina, ela mudou e ela ficou muito rígida, porque no ano passado, por exemplo, os meninos não frequentaram a escola. A gente ficou de homeschooling todo esse período, tendo contato, mas com as meninas que trabalhavam comigo. E com os meus pais e alguns amiguinhos aqui que moram próximos. Só que isso gerou justamente uma ausência de convívio social, assim, de coleguinhas, né? E assim, fora do ambiente de casa também, em outro ambiente. E também essa rigidez de ter instaurado rotinas e rituais ali, porque, né, na pandemia todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, né? Era ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Então, isso acaba na escola, quando as crianças estão em escola, ocorrem muitas situações que fogem do nosso controle e que é muito bom fugir do controle. Justamente porque são essas situações que vão fazer com que as crianças elas tenham oportunidade de aprendizado. Só que em casa é tudo mais controlado, é tudo mais fácil, com certeza, porque é a casa das crianças. Então, assim, esse impacto aí realmente ele é bem complicado, assim,
né, do que a gente pode fazer para poder atenuar isso aí de alguma forma. Inclusive eu atendo, por exemplo, uma criança, filha de uma colega, e assim, é filha única, não tem primos na idade, não tem vizinhos na idade dela. Então, assim, o convívio se tornou muito pouco. Ela estava hoje, pelo amor, ela falando comigo, porque o comportamento, a rigidez, né, se tornou. Ela diz: eu não sei se eu estou sem paciência ou se ela, a rigidez aumentou. Eu digo as duas coisas. Primeiro, que não tem ninguém muito normal no meio de uma pandemia, né? Mas isso piorou. E aqui na Bahia, a gente ainda tem eu não sei como é que tá em Goiás, mas a gente ainda teve uma prerrogativa assim. Algumas escolas particulares conseguiram já no final do ano aqui na cidade, né, colocar um híbrido, né, a partir dos 5 anos de idade. Agora a gente vinha, antes desse lockdown, num enfrentamento, né? Uma juíza autorizando o dano liminar, que tem que funcionar, o governador não vai funcionar, então a gente está vivendo bem complicado essa coisa de voltar aqui na Bahia, né? Mas, então, o convívio de crianças, elas perderam. Assim, tem criança que tem irmão, Sim. menos mal, Sim. Primos. ou vizinhos, mas tem criança que não tem, pelo menos na mesma idade, né? Sim. Muitas Então, crianças, muitos pais de filhos únicos, mesmo de crianças típicas, reclamaram muito isso. Eu sou filha única, né? Eu não tive irmãos. Então, porque meus pais não puderam ter mais filhos. Eles queriam, mas a minha mãe não pôde ter mais filho. Então, assim, eu sei exatamente o que é isso, porque os meus primos eram ou muito mais velhos que eu, ou muito mais novos. Então, eu convivia só com adultos. Então, isso faz com que você amadureça mais rápido, pare de brincar mais cedo, a sua criatividade ser tão estimulada, assim, né? De ser criança, de ser mais livre. Então, assim, isso afeta muito, assim, a sua forma de ser, a forma como você encara as coisas, é diferente mesmo, eu falo, porque eu vivi isso. E agora na pandemia, então, que pela primeira vez, né, todo mundo está tendo esse tipo de experiência, então os pais eles reclamaram muito das crianças que realmente não tinham irmãos. Porque muitas pessoas até, não é todo mundo também que é seguro ou que quer, assim, enfim, cada um tem uma forma de pensar, mas assim, que recebe alguém em casa, que quer receber ou que deixa o filho ir, enfim, tem todas essas questões também, assim, aqui a gente recebe as crianças que sempre conviveram aqui, sempre frequentavam a minha casa, mas a gente, assim, tá sempre muito atento, mas é muito difícil também você deixar seus filhos totalmente fechados, assim. A gente faz o que a gente pode, assim, para se prevenir, mas deixar as crianças, assim, totalmente fechadas, sem contato com outras crianças, com outras pessoas, é muito difícil pro emocional das crianças. Então a gente fica assim, ó, lá e cá, coordenando e tentando e fazendo as coisas, assim, com o maior nível de segurança que a gente consegue, mas isso é muito difícil para as crianças. E assim, para as crianças com autismo, a gente pode multiplicar por 1000. Algumas coisas, assim, a gente tem muita, assim, dificuldade porque a socialização, ela é complicada. Esse é um ponto que fica difícil, assim, para as famílias. Cada um vai ter que ver o que cabe, o que dá para fazer dentro da sua realidade. Então, assim, é bem complicado. No particular, eu tenho visto muito isso, porque o particular não parou. Então, hoje você trabalha em dois lugares? Explica pra ainda gente. tem isso. O espaço particular, uma clínica particular, chama Espaço CMA. E o Ser Multi, que é da Prefeitura de Irecê. Entendi. O Ser Multi parou o ano passado, ele retornou agora.
Entendi. Ficou todo 2020 sem fazer o atendimento das crianças. Então, imagina a quantidade de encaminhamento que já tinha para vocês e que teve que ser parado, porque essas pessoas vêm de um encaminhamento do SUS. Eles vinham da rede municipal. Essa junção com o SUS se deu agora em 2021. Eles vinham, são alunos da rede municipal. Tá. Os casos mais graves ainda teve um teleatendimento, né? Mas ele não funcionou, o espaço em si não funcionou fisicamente. Então eu trabalho nesses dois e tem três crianças que eu atendo domiciliar. Entendi. Preferência das famílias nesse momento de pandemia. Mas que são da clínica particular. São da particular. São particular. Entendi. Então você trabalha um período em um lugar, outro período em outro lugar. Segundas, quartas e quintas no público, terça e sexta no particular. Entendi. Seja na clínica ou seja em atendimento domiciliar. Isso. E essas crianças, a maioria do particular, por exemplo, são autismo. Os da particular são autistas, todos. Entendi. E aí são crianças que você fez o VibMap e tá trabalhando ali nos programas e nos objetivos de ensino de acordo com a avaliação que você fez. Que até, justamente, me lembrei que a gente até discutiu o caso na prática supervisionada de ontem. Isso. Sim. Entendi. Então, e aí você tem feito atendimento de quê? De 2 horas com as crianças de casa? Como é que tá sendo? De 2 horas, porém aí eu oriento alguém da casa, você vai fazer durante os outros dias que eu não estou aqui. Sim, porque você só vai 2, né? Você tem que fazer. Eu deixo claro. Se você não fizer, o resultado não vai ser o mesmo se você estiver fazendo. Eu deixo bem clara a questão que a quantidade de horas é de fundamental importância. Se você fizer 2 horas por semana, não vai ser a mesma coisa se você fizer 15, 20. Sim. Então, deixa claro. Hoje eu não tenho tempo de acompanhar nenhum deles assim. Todos os dias, 2, 3 horas eu não tenho. Aí só se eu ficasse com 2, 3 crianças no máximo. Eu oriento a pessoa. Olha aqui como eu fiz, passo algumas atividades, algumas coisas. Você vai fazer assim. E deixo bem clara a questão da quantidade, da importância da quantidade de horas. Sim. O que você acha que hoje é a sua maior dificuldade na sua prática? São muitas, mas pelo menos as maiores ou a maior, você acha que são os pais fazerem aquilo que você orienta, conseguirem fazer, a falta de recursos, assim, são dois mundos diferentes, né? O mundo público do mundo privado. Eu acho que é o entendimento dos responsáveis. Esse entendimento de você entender a importância. Né? Porque os pais, tem muito pai que ainda tem muito aquilo. A criança foi pra terapia, tá tudo resolvido. Sim, a vida tá resolvida se ela já tiver encaminhada para terapia, a vida já tá resolvida. Mandei pra terapia. Faz tal terapia, faz fono, faz TO, faz isso. Foi lá na TO, tá ok, eu não preciso fazer nada em casa, mas o Brasil e aqui a minha região ainda tem muito esse método de atendimento. 2 vezes da semana na psicopedagoga, 2 vezes na psicóloga. Gente, não é isso. Para autista, a quantidade de horas de intervenção durante a semana é a chave do negócio. E a repetição, né? Aquilo que a gente sempre fala, porque essa terapia eclética de fazer
2 vezes fono, 2 vezes psicóloga, 2 vezes TO, 2 vezes musicoterapia, dependendo da idade, 2 vezes psicopedagoga, isso não é terapia intensiva, gente. E Não. quem nunca ouviu sobre isso vai ficar assim, meu Deus, não acredito. Mas como assim? A criança passa, todo dia ela vai para terapia, como que isso não é terapia intensiva? Então, isso não é terapia intensiva, gente. Isso aí é o que a gente chama de terapia eclética, onde cada pessoa está trabalhando objetivos de ensino diferentes, coisas diferentes, sendo ensinadas de maneiras diferentes. E o que, que a gente precisa? Que essa criança tenha um único plano de ensino individualizado, ela tenha únicos programas de ensino, vários, né? Mas assim, o plano dela vai ser só um. Dentro desse plano vão ter os programas de ensino. Esses programas de ensino precisam ser realizados todos os dias de preferência por todos os profissionais que atendem essa criança, todos os dias, o máximo de vezes possível, no mínimo, pelo menos 2 horas por dia, no mínimo. Isso só de aplicação de programas, fora a estimulação que ela deveria estar tendo na escola, que também deveria estar fazendo parte do plano de ensino dela individualizado. Então, a gente está falando de pelo menos 6 horas de intervenção por semana, vezes 5 daria 30. Fora o tempo que essa criança, no final de semana, então, que poderia fazer brincar ou uma estimulação social para essa criança, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente, assim, as pessoas se assustam muito quando elas, né, quando a gente fala para elas, o pessoal deve te olhar e falar assim, você é louca? Não Imagina, eu é? nunca ouvi isso. Sempre. Eu ainda não vi nenhum profissional aqui que esteja atuando. Eu conheço 2, mas não estão em atuação ainda. Estão em formação, que ela já tem essa visão. Mas o resto. Sim. E é E muito esse se eu. modelo tradicional. E aí, assim, isso às vezes me deixa. Cansada, né? Às vezes dá Às até vezes assim, eu olho ai, assim para a pessoa e eu digo, dá até vou vontade falar de para falar assim, você. tá bom, não vou falar nada, não. É aquela coisa, né? Eu conto, você conta. Porque, assim, as pessoas acham muito isso. E aí, às vezes, tem gente que perde 2 anos dessa forma, 3 anos, 4 anos, 5 anos dessa forma, né? Nesse modelo de terapia. E aí, assim, e aí quando a gente compara e vê outras crianças que seguem esse modelo que a gente fala, que a gente recomenda, nossa, a gente vê assim a diferença que faz para a criança. A gente vê assim, nossos saltos que a criança dá. E assim, a gente não pode garantir resultados. Então ela vai falar? Não, não posso dizer que ela vai falar, mas que ela vai melhorar muito do que ela é hoje para o que ela é amanhã. Com essa terapia desse jeito, você pode ter certeza que ela vai melhorar muito. Agora, o melhorar muito dela, a gente não sabe em qual grau que vai ser dessa melhora, porque não tem como a gente prever aí se a criança vai falar, o quanto ela vai falar, o quanto essa comunicação vai ser funcional ou não, se ela vai aprender a ler ou não. Mas o prognóstico é muito bom quando a terapia é feita dessa maneira. Então, as suas chances são muito melhores de conseguir tudo aquilo que você quer nesse modelo. Isso a gente pode, assim, garantir. Eu escuto muito. Ah, isso está muito fora da realidade aqui. Isso é caríssimo. É Não, só que muito, não é, né? é muito caro. Então, assim, já ouvi muito. Você é maluca? Funciona? No particular, eu chegava a gastar mais nesse modelo de psicóloga 2 vezes, fono, TO, musicoterapia, psicopedagoga, era mais caro nesse modelo do que a terapia intensiva, com até na escola. Isso pagando tudo Sim, sim. particular. Eu sei porque eu pagava tudo isso, então eu sei as continhas que eram. Então, assim, nesse modelo, a gente chegava a gastar 6 mil reais por mês. Nesse É, modelo fono, psicóloga, TO, tudo isso. No modelo de terapia AB intensiva, a gente passou a gastar bem menos. E aí eu não consigo precisar quanto, porque logo eu já comecei a assumir muita coisa. Então a gente não pagava ali
diretamente, né? Mais nas minhas formações, nas minhas, no investimento em mim. Mas é mais caro. Então, ou seja, esse argumento de que, nossa, é caríssimo, é coisa de outro mundo, ele não se sustenta. Desde o ano passado, eu acho que o segundo semestre do ano passado para cá, eu estou começando a ver alguns profissionais aqui da região começar a falar, começar a se interessar, parece que começar a fazer algum tipo de formação na área. Uhum. Mas tem uma criança que eu atendo que a família, assim, em 2019, Uhum. recebeu o diagnóstico numa neuro em Salvador, doutora Argolo. Ela foi e disse, eu quero intervenção em aba da criança. Uhum. E quando chegou aqui, a família correu os 4 cantos aqui da região, não tinha ninguém. Uhum. Hoje eu atendo essa criança, mas não Uhum. tinha ninguém. Não, Sim. isso é muito fora da realidade, aqui não tem e tal. Mas eu percebo que as pessoas estão começando lá de julho, setembro para Uhum. cá. Eu tenho visto assim, às vezes em Instagram, que está começando a estudar, começando a buscar formação na área. Mas essa questão ainda que prevalece a eclética, não. Uhum. Desse modelo, né? Eu acho Esse, que ainda no Brasil todo, assim, sabe? Eu acho que não é só aí, eu acho que é geral. não, não. Pelo que a gente ouve assim nas práticas, né, supervisionadas, a gente conversa e aí vê gente que do Paraná, Rio Grande do Sul, vários locais, a gente sempre vê que esse modelo ainda prevalece. A gente ainda precisa ensinar as pessoas, ainda precisa conscientizar, começar do zero ali. Então, assim, você ainda vai ser chamada de louca muitas vezes. É melhor se acostumar logo, deixa. E Tá bom. Eu sei que lá na frente você vai você lembrar de vai me mim. agradecer. Então, assim, fazer um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Igual você tá fazendo. Porque em 2004, quando você queria lá fazer o seu TCC sobre autismo, também a professora deve ter pensado que você era louca também. Tipo, da onde que essa menina tirou isso? Você tá louca? Então, assim, você já tá descolada nisso. Desde 2004, que você já está acostumada a pensar fora da caixa, a se interessar sobre outras coisas, a não seguir ali o tradicional recomendado. E isso em 2004, onde a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. Então, você Sim, imagina hoje que a gente tem todos os recursos que a gente tem. Então, tá muito mais fácil do que tava. sim, Então, sim. tá favorável. Tá Com favorável. certeza. E quando eu falo aqui da região, apesar de ser uma cidade no interior de 100 mil, por volta de 100 mil habitantes, mas a micro-região depende Tem toda muita aqui. cidade, né? Eu vi É isso. Tudo entre, coladinho. entre 500 a 700 mil habitantes, Quando a dependem. gente fala Esse da é o região. centro, é o centro aqui, porque quem mora aqui na cidade circunvizinha, se não for aqui, você vai andar o quê? 400 quilômetros para chegar em Salvador, 300 para chegar em Feira de Santana, que são cidades Uhum, maiores. Então, uhum. aqui acaba que tem muito tipo de serviço e eu acho o pessoal da cidade muito cosmopolita nessa questão de pegar ideias novas. Mas, nessa questão da eclética, ainda estão bastante arraigados, mas eu estou começando a ver mudanças. Graças a Deus. Sim, e assim, e muito também isso vem arraigado por causa dos médicos, porque eles não conhecem, aí eles não prescrevem. E aí fica bem complicado, porque a gente também tem que meio que ali desmentir o médico. Ué, mas você tá falando algo diferente do que o médico prescreveu. Não, mas o médico falou que é para eu fazer isso, eu vou fazer isso. Então a gente ainda tem ainda mais essa barreira, mais esse complicador no nosso caminho.
E o médico na nossa sociedade ainda é tido num pedestal de sabedoria, Sim, né? sim, ele tem muita autoridade só pelo fato de ser médico. Às vezes ele não sabe Médico. nada, mas ele, por ele ser doutor, ele tem ali ele sabe mais. E ele pode saber, mas em outras áreas, não necessariamente nessa, né? Então Sim. acaba que fica complicado. Muito. Veri, mas eu não sabia da sua história. E assim, nossa, eu me surpreendi, é muito legal, porque eu chego aqui, eu não sei da história, e aí você começa a me contar aí toda a história e toda a trajetória. E eu acho assim super legal, porque imagina, você saiu da faculdade, por algum motivo você teve interesse nisso, aí você foi para a biblioteca, ficou tanto tempo lá na biblioteca da escola. E agora você saiu totalmente da sua zona de conforto, né? E você foi buscar, você foi explorar algo assim, totalmente Dora Aventureira, né? Ali. É... É porque eu tenho uma certa birra com a pessoa. Adoro. Mas eu preciso assistir mais uns episódios. Eu só vi um episódio de Dora na vida e eu achei assim meio. Mas enfim. Mas é essa coisa mesmo. Esses dias eu tava fazendo caminhada, eu tava pensando assim, meu Deus, como a minha vida deu uma cambalhota de 2019. Né? Em 2019 na Só escola, 2 anos. em 2019 na escola, eu já passei também a ter uma sala que eu atendia crianças. Não eram só Uhum, autistas. uhum. Te mandavam ali, deu A dificuldade, não tô demanda, conseguindo ensinar. Aham. a demanda que tivesse. Que foi, assim, também uma escola para mim. Mas o quanto deu de salto, assim, que tem. Eu fiquei, opa, deu uma. Eu sempre, eu digo até coisa para tratar na terapia. Por que eu fiquei tanto tempo? E eu não corri atrás, assim. 9 anos ali naquele trabalho da biblioteca. Não que tenha sido ruim, foi uma grande escola para mim. Mas eu poderia já ter caminhado mais Sim, tudo nesse. mais, né? Mas tudo tem seu Isso, tempo, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sim. sua hora. E eu acho que Deus que sabe, né? Quando que é o momento, quando que é a hora, quando as coisas são para acontecer, ninguém segura, é para acontecer mesmo, é porque é a hora de Deus e não tá no nosso controle. E o que tá no nosso controle é o que a gente pode fazer da agora para frente. Então é realmente assim, né? Você continuar se capacitando, você continuar estudando a cada dia e ajudando assim muitas pessoas. E aí, quem sabe, aí montar a sua clínica aí na região e largar o serviço público e montar a sua clínica para atender toda essa região aí, Irecê e região. Quero ouvir isso de você, quero que você me conte isso. Quero, quando eu for aí para a Praia do Forte, que eu só vou de carro, né? Quando Então você. eu vou passar aí para É capaz de te. você ter passado aqui. Eu vou perguntar ao meu marido, porque ele lembra o nome das cidades. Eu vou perguntar para ele, mas eu dormi em. Eu dormi em. Oh, meu Deus. Aí na. Lençóis, Eu dormi em você abra lençóis. Isso, eu dormi em lençóis. lençóis. É porque Isso. tem duas vias aqui, mas pode ser que você tenha passado. Uma seria passar por Irecê. Entendi. Eu dormi em Você pode descer lençóis. lá por baixo, mas você desce de Feira de Santana, você vai descer em direção ao sul e depois você desce para Lençóis. Eu acho que foi meio isso que eu fiz. Ah, então você Não não foi, passou. foi numa rota secundária, que um morador de Salvador, quando a gente estava na Praia do Forte, que estava hospedado no condomínio que a gente estava, ensinou pra gente. Aí a gente foi pelo Waze, um caminho que tem muitas rotatórias. Ele falou, se você não tiver o Waze, se você não for daqui, você não vai conseguir, porque é muito vai e vem. E a gente fez essa Agora sim, rota. você vindo de Goiânia para a Praia do Forte, sai mais perto você passar por aqui. Ah, pode deixar. Pode Né? deixar. Então, assim, até você vir por cima, atravessando o Rio São Francisco, e Entendi, depois. É porque aqui a gente também está perto, 100 quilômetros do Rio São Francisco. entendi. Depois, então, vou fazer a consultoria aí com você para os melhores caminhos. Mas eu quero ver você aí.
propagando essa mensagem e a gente colocar isso aí para o maior número de pessoas possível. E a gente ter aí terapia ABA no estado da Bahia em maior escala, viu? Quero ouvir isso nas práticas supervisionadas, o seu plano de ação aí para dominar Irecê e região. Vamos trabalhar isso. Já tenho casos para já tenho caso para a próxima supervisão, assim, que isso, aliás, te parabenizar por esse trabalho de dar supervisão para a gente, porque isso é de fundamental importância, principalmente para quem é assim muito novo ainda na área. Você não imagina o quanto isso é maravilhoso, porque antes disso eu dizia, eu tô solta no mundo. Então, assim, maravilhoso. Ontem, gente, eu já levei um caso e daqui a 15 dias eu já tenho um outro caso. Isso aí. Ontem a gente ficou 3 horas de supervisão e a gente discutiu muita coisa. A gente discutiu, assim, muita coisa mesmo, muitos casos. A gente trabalhou várias coisas, várias possibilidades dentro da realidade que cada um foi trazendo. Assim, é bem gostoso. A prática supervisionada, ela é bem bacana. É algo que eu gosto. E a galera fica aí 18 meses de prática supervisionada quinzenal. Então, assim, é algo bem bacana. E eu acho que essa troca também entre todo mundo, né? Você tem ali uma fono, você tem ali uma psicóloga, você tem ali uma TO, você tem uma fisioterapeuta. Então, assim, é muito legal porque cada um traz a sua perspectiva da sua área. Eu sempre busco integrar a área de todo mundo com a terapia ABA. E a gente tem essa troca, né, também até de região, né? O que costuma fazer, o que na sua equipe, o que na sua clínica. Então é um ambiente, assim, a gente cria um ambiente muito sadio de conversa, que isso é difícil. Por mais que hoje tenham grupos de Facebook, de WhatsApp, às vezes não são ambientes saudáveis, seguros, bacanas de se falar, de estar ali. E eu acho que na prática a gente consegue ter uma galera que tá todo mundo com a mesma vibe, com a mesma energia, buscando os mesmos caminhos. Então, um ambiente de respeito. Então, assim, isso é fundamental, não abro mão. Então, são coisas, assim, muito gostosas, muito boas, assim. A minha equipe até fala assim, nossa, mas você vai dar 18 meses de prática quinzenal, porque lá na página tá até, assim, 20 horas. Aí eu falo assim, não, pode manter isso aí, porque isso aí eu já incorporei na minha rotina. Toda sexta VibMap, guia da avaliação, e todo sábado é pós-aba com formação de ATs. Então, eu adoro, assim, é algo muito bom. E a gente sai de lá com uma energia muito positiva, né? Com querendo estudar mais, com garra ali. É Sim, muito legal. Às vezes até com a solução, olha, era isso que eu precisava. E não necessariamente, às vezes, vindo de você, às vezes de um outro colega. Sim, exatamente. Muitas vezes vindo dos outros, ela é construída a várias mãos. Ela é assim, a gente tá ali junto, eu tô ali para mediar o processo. Então, assim, eu já até brinquei, né? Alguns eu falo assim, gente, vocês nem precisam de mim mais, só vou deixar a sala rolando aqui. E então, assim, é muito bacana, é muito gostoso isso. E na pós e na formação de ATs, a gente faz algumas discussões assim mais aprofundadas, até de casos que eu levo, assim, fictícios, e trago pontos de reflexão. E aí muita gente se identifica e fala, nossa, mas parece que você pegou o meu caso. E não, assim, foram coisas assim fictícias, tiradas de livros de discussão de análise do comportamento, onde o próprio livro traz um guia ali de discussão de casos e eu vou mediando. Então, assim, é algo assim bem bacana que o pessoal tende a gostar muito. Veri, fico muito feliz. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que a gente possa conversar de novo, que você possa me contar como que tá a evolução aí da terapia ABA em Irecê e região. Estarei atenta. E quero, assim, te desejo, assim, realmente, assim, todo sucesso. Fico muito feliz de saber que alguém que estava num ambiente totalmente, assim, nada a ver, super diferente, e você, de repente, caiu naquilo, foi buscar conhecimento, foi ali se aprofundando, até chegar onde você tá, né? E como realmente a sua vida deu uma guinada, e ainda com pandemia,
e a sua vida ainda deu essa guinada, esse 360 ainda. É realmente... É muito legal, assim. É igual o meu outro aluno, o Alex, que ele era bancário. E então, assim, mais nada a ver ainda, né? Que ele trabalhava no banco. Então, assim, são histórias muito legais que a gente vê. E com certeza você está fazendo a diferença na vida de muitas famílias e de muitas crianças. Então, toda vez que você quiser desanimar, que você ficar para baixo, pensa nessas crianças, pensa nessas famílias e nas outras que você ainda vai ajudar com seu conhecimento. E muitas vezes eu também fico cansada, porque é muito desgastante, principalmente quando você fica mais publicamente, às vezes você faz um post com tanto carinho e às vezes você lê certos comentários, você fala assim, nossa, por que que a pessoa foi lá? Se ela não gostou, por que que ela foi fazer isso? Eu acho que às vezes você, todos vocês que são terapeutas, né, chegam e às vezes falam alguma coisa, às vezes vem um colega, quer fazer uma crítica, quer fazer uma coisa, ou quer, ela tá se achando demais agora, ela tá isso, ela tá aquilo, e não é. É muito mais, né, aquilo que eu sempre falo pra vocês, né, muito mais sobre o outro do que sobre a gente. E quando a gente, aquele papo que a gente falou ontem na prática, né, quando a gente tira da gente, tira o nosso ego, não deixa o nosso ego falar, não deixa o nosso ego ser mais forte, é sobre o outro, é sobre o quanto que a gente quer servir e que o reconhecimento financeiro, o sucesso que os outros, ele é consequência do nosso servir ao outro. Então, quando eu falo assim que você pode dominar Irecê e região, é justamente porque pela sua vontade de servir o outro. E o restante vai ser só uma consequência da sua vontade e da sua prática de servir o outro. Então, continue fazendo exatamente isso que você está fazendo. A única coisa que não pode é fazer o curso em outro lugar. Tô brincando, que não seja aqui, eu não podia perder a piada, né? Mas, assim, continue. Continue a sua caminhada, continue a sua jornada, porque ela é só o começo. Michelle, obrigada. Assim, você não sabe o quanto eu estou honrada. E hoje, quando vocês começaram a enviar, né, o material de divulgação e eu enviando, e as pessoas, nossa, você vai fazer live com ela? Eu digo, eu fui sorteada aí entre os alunos dela e tal. E eu fiquei depois assim, nossa, mais uma nessa guinada aí de 2019. E uma coisa que 2019 me ensinou foi conhecimento ofende muitos outros, viu? Conhecimento ofende Exatamente. muito quem não tem. Eu gostei dessa Mas frase, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade, você tem toda a razão. foi o que 2019 me ensinou. Assim, eu levei inúmeras vezes na cara sem conhecimento ofende. E Sim. muito. Mas queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Quando for para a Praia do Forte, tô passando aí, descer. Vou sim, vou te avisar, pode deixar, com certeza. Quando a E gente voltar aí. muito bom ouvir suas palavras em relação a desânimo, porque às vezes eu acho, não deve ser só eu não devo ter vocação, eu estou desanimada hoje, não fala de aba perto de mim, eu quero ler um livro bobo de romance, eu quero ver uma comédia boba. Às vezes eu Geralmente quero quando eu até tô... ver só uma fofoca. Às vezes eu falo assim, eu só quero. Tipo, eu fico passando ali no feed no Facebook. Não, eu só quero escutar uma fofoca, tipo assim, uma coisa nada a ver pra eu me desligar, né? Pra eu me desconectar. Irmão do Jorel e Doutora Brinquedo, geralmente é o que eu vou ver, desenho, para me desconectar. Mas foi importante essa sua fala para eu ver que eu não sou a única. Nossa, Assim, não, nessa não, com questão do certeza desânimo. não. Às vezes Não. cansa, mas aí daqui a pouco eu vou. Espera aí, uma novidade. Isso, esse livro. E aí eu Sim. volto. Eu digo que às vezes eu fico assim, ó. Sim, sim, mas é isso mesmo. A gente cansa e a gente descansa, entendeu? A gente vai, eu costumo assistir seriado no Netflix ou na Amazon Prime, assisto alguma coisa assim que eu gosto, e aí eu saio um pouco da realidade e depois eu volto. Então, descansou, tem dias que você, não, parece que nada tá dando certo, não tá bom, não tá legal. Ai, que descrença, que preguiça.
E aí a gente descansa e depois a gente volta e recomeça. E é assim mesmo, todo mundo sente isso, todo mundo, não é todo dia que você tá afim, que você tá disposto. Acho que a pandemia também deixa a gente, tá deixando a gente mais frágil emocionalmente. Sim. Então, assim, mas é aquilo, né? Foca, cansou, faz alguma coisa para descansar, para relaxar, para se desligar também. É importante a gente se desligar, né? E foca e volta, entendeu? Hoje mesmo eu saí com as crianças, almocei com elas fora de casa. Tava precisando também sair um pouco com os meus filhos, dar um pouco de atenção para eles. Então fiz isso. Agora, antes de começar a live, dei banho neles, coloquei eles para dormir. Então, assim, a gente vai ali, né, fazendo. Eu gosto de ver as cachorras. Não posso muito ficar com as cachorras porque eu tenho alergia. Mas as cachorras me desestressam, os animais. Então, assim, a gente vai, né, buscando aquilo que nos desestressa. Ouvi minha mãe falar dos problemas dela também, porque eu esqueço dos meus. Ela começa a contar os dela do trabalho dela, Olha, dos essa desafios, distração eu né? ainda não tinha ouvido. Mas é porque ela tá lá nos desafios dela, e aí você começa ali querendo ajudar, e mãe, é assim mesmo, né? Todo trabalho é assim, mas pelo menos você esquece um pouco ali dos seus próprios, né? Você vai ali e outras coisas. Também quando a gente vê pessoas passando dificuldades muito mais sérias do que a nossa, né? Problemas que de fato não tem como solucionar ali facilmente, né? Geralmente são as questões de saúde. Então a gente vê, não, tanto como eu sou grata, como eu sou feliz, eu tô em casa, tantas pessoas nesse momento não podem estar. Então, quando você começa a ter gratidão por tudo aquilo que você tem no seu ambiente, seus problemas também, seus desânimos, eles começam a ficar pequenos, né? E aí você, eu tenho mais aqui dar graças a Deus mesmo, agradecer, fazer um trabalho que eu amo. Então, sabe, né? Tudo isso a gente vai passando ali por cima e vai se reenergizando. Eu sempre tenho essa da gratidão, eu digo, eu tô aqui com medo do meu gato derrubar aqui tudo, porque ele entrou no quarto. É um gatinho assim, aquele Maine Coon gigante. Eu sempre digo, meu Deus, obrigada, porque eu tô numa bolha. Diante dessa pandemia, do Sim, que o mundo tá vivendo, dessa série, né? Porque a sim. sensação que a gente tá numa série pós-apocalíptica do Netflix, né? Uhum, sim, sim, Eu que não tô numa acaba, bolha. né? Eu tô Sim, numa bolha. exatamente. E a gente segue fazendo aquilo que a gente pode controlar, né? Igual a gente falou ontem na supervisão, né? Vamos seguir fazendo aquilo que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar é adquirir conhecimento sempre para ajudar nossas crianças, fazer o nosso trabalho e cada um cuidar do seu quadradinho ali. Como nós não somos médicos nem enfermeiras, a gente está cuidando do nosso quadrado, que são os nossos meninos e meninas com autismo, ajudando eles a se desenvolver. Dá oi! Já vi que você. Gente, que cor linda de gato! É imenso. 7 quilos. Jesus amado! E que cor cinza linda! Eu amo animais, mas eu estaria morrendo de espirrar. Porque eu não posso com pelo nem com epitélio mesmo do cão nem do gato. Só de ver, tá vendo? Já tô até coçando o nariz. Mas eu É, adoro animais. Eu só poderia olha, ter um jabuti mesmo. graças a Deus tem uma rinite horrorosa, mas já fiz teste, não tenho apelo de Graças animal, a Deus. assim. Era o meu sonho a Tenho a ciência curar. outras coisas. Minha rinite é assim, mudança de temperatura, outras coisas. Eu tenho uma rinite e uma sinusite, mas graças a Deus a eles não. Que bom, porque nossa, eu queria muito que a ciência curasse ainda, porque eu amo, assim, cachorro, meu sonho era a ciência curar, mas ainda não temos ainda temos imunoterapia, que eu até vou voltar a fazer com vacinas, mas ainda fico bem mal ainda. Ó, Veri, obrigada, bom descanso para você. Bom Obrigada, eu que te descanso para agradeço. todo mundo aí. Boa noite. Amanhã temos live aí de novo às 9h15. Semana toda aí de live estaremos juntos. Então, ó, beijo grande. A gente se vê aí na próxima supervisão. Então, Veri, traz aí seus casos para a gente discutir. Vai ser muito legal.
Ok, muito, muito obrigada pela oportunidade. Foi Imagina, muito eu que útil. agradeço, Veri. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo grande para você. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.